Olá, sou o pastor Gary Haynes e quero falar de uma coisa hoje que vou te confessar de antemão que me deixa um pouco, vamos dizer, irritado. A pergunta é, a Bíblia de Estudo Dake tem heresias? Ou o pastor Dake era um herege? E esse assunto assim me deixa bastante frustrado, porque inclusive eu acabei de fazer uma pesquisa para estar bem preparado no que eu vou dizer. E a primeira coisa que eu vi nesse assunto, né, se a Bíblia de Estudo Dake tem heresias, é que tem um monte de bobagem sendo falado por aí. É muita bobagem mesmo, e até frustra a pessoa que sabe como que é bacana a Bíblia de Estudo Dake, mas vamos chegar lá por partes. Primeira questão que você tem que abordar para falar se a Bíblia de Estudo Dake tem heresias é o que é heresia. Bora lá? Heresia é um ataque agressivo nas doutrinas centrais do cristianismo, contrariando a fé e os ensinamentos comuns da igreja. É o ato de abraçar erros fundamentais. No século XII, a igreja cristã começou a atacar heresia. Surgiu a Grande Inquisição, nascido na Espanha. Diz que foram mortos 14 mil hereges na época e nas décadas seguintes. Foi uma coisa terrível, porque muitas vezes arrancavam das pessoas a confissão que a pessoa era herege através de torturas violentas, né? A pessoa diz, eu não sou herege, eu não estou ensinando nem acreditando nada errado. Aí, por alguma suspeita, às vezes sem fundamento, pegavam a pessoa e começavam a torturar em torturas medievais, né? Então, torturas medievais, né, fazem torturas atuais parecerem quase brincadeira de criança. As coisas que eles faziam com as pessoas, né? Eu já vi salas de tortura medievais e assim, dá arrepio só de pensar no negócio. Então eles torturavam a pessoa para depois confessar que era herege e tal, e depois muitas vezes era morta aquela pessoa. Acontece que assim, então heresia, a ideia central é que a heresia é quando você ataca os princípios e os ensinamentos centrais da fé cristã. Então, esse aqui é o que é chamado heresia. Isso na definição clássica, tirando de comentários e concordâncias bíblicas, né? Você diz lá assim, o que é heresia, e você vai chegar numa interpretação, é um consenso mais ou menos geral do que significa heresia. O problema é que hoje se interpreta o que é heresia na prática, no mínimo no meio evangélico, em ser, para muitos, o cara tem heresia se ele acredita em algo que eu não acredito. Tá? Ou ele acredita numa coisa que eu não acho que é assim, então ele é herege, é heresia. Né? Só que o problema de você sempre ir a um extremo e gritar alto assim, aquela história infantil do menino que sempre gritava lobo, né? Ele cuidava de ovelhas, aí ele vinha e gritava lobo, aí os caras do vilarejo vinham correndo para socorrê-lo e não tinha lobo, ele ficava rindo da cara deles. Depois que ele fez isso 2 ou 3 vezes, os caras não vinham mais. Aí, de fato, veio um lobo, ele gritou lobo, e ninguém veio para socorrê-lo, e o lobo matou a ele, e ele pagou o preço final por gritar lobo quando não tinha lobo. Esse é o problema. As pessoas ficam assim, heresia, aquele cara é herege e tal, porque se você grita toda hora de algo que nem na realidade é aquilo, você faz com que quando venha de fato alguma coisa problemática a nível doutrinário, você faz com que ninguém presta mais atenção. Então isso é parte do problema. Então assim, heresia na realidade, para caracterizar, você precisa estar atacando as doutrinas centrais do cristianismo, que são o quê? Aquelas coisas básicas, né? Que as escrituras são inspiradas por Deus, que são a palavra de Deus, que Deus é trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a salvação vem por fé em Jesus Cristo, que Ele é o intermediador entre Deus e o homem, né? Que a gente chega a Deus Pai através de Jesus, e, enfim, né? Todas aquelas principais doutrinas da fé cristã, que são a forma que nós podemos receber em nossas vidas de salvação, e o que nós temos em comum, né? Para dizer, somos cristãos todos juntos, pode ter variações de opiniões e versões de várias coisas, mas temos que ter concordância nessas coisas centrais. Então, enquanto você abraça e aceita essas coisas centrais, dá para dizer que não estamos tratando de heresia quando simplesmente há variações na interpretação de alguma passagem. Então vamos lá. O pastor Dake era herege? Absolutamente não.
nenhum pingo de heresia no homem, tá? Eu acho tão ridículo isso. O pessoal fica falando isso porque é um besteirol, uma bobagem que o pessoal inventa só porque não concordou com alguma opinião, algum estudo que ele ponha. Em primeiro lugar, deixa eu te dizer algo que o próprio pastor Dake reconhecia claramente. As escritas dele não são inspiradas por Deus, não tem nível de escritura, são apenas comentários para ajudar na interpretação da Bíblia. Então, o que eu acho meio ridículo é que querem dizer que se não concordam com alguma coisa que o Dake colocou, que ele interpretou, que ele tenta explicar a Bíblia, então ele é herege. Isso é estúpido de ridículo, tá? Desculpa, mas é. E aí assim, porque as notas de estudo do pastor Dake não são inspiradas, o pastor Dake não achava que fossem inspiradas e ninguém acha que é sério que são inspirados. São notas de estudo para ajudar e auxiliar no estudo da palavra de Deus. De forma que assim, eu não concordo com 100% do que o pastor Dake escrevia, porém, eu não acredito e não dá para provar de forma séria que ele passou nenhuma heresia em lugar nenhum. Ele, às vezes, tem uma interpretação diferente da minha, mas como na igreja cristã tem N interpretações de vários assuntos, e a gente não pode sair dizendo que só porque fulano acredita um pouco diferente, ou interpretou isso um pouco diferente, que seja herege, ou aquilo seja heresia. Eu mesmo, na minha própria vida de pregação e ensino, já tive que repensar algumas interpretações bíblicas. Isso não faz com que minha primeira interpretação fosse uma heresia. Então, para com o que é ridículo. O que mais acontece também, como eu falei um pouco antes, que assim, eu acabei de fazer um estudo online, né, sobre o que está sendo dito. Eles falam, pastor Dake, herege, e as coisas que ele tinha na Bíblia são heresia. Aí eu vi um monte de artigos, vários. Aí o cara tá assim, não, tem que estudar e chegar na conclusão de quais, mas eu sei que tem um monte de coisa errada. Tá, aonde? Não cita a passagem, não diz lugar, não fala o que é. E às vezes quando fala, na realidade nada tem a ver com o que Dake falou. Então existe assim uma nuvem de besterol por aí, né, nesse assunto. E eu estou tentando esclarecer o negócio. Eu assisti um vídeo de um pastor famoso aqui no Brasil, conhecido por muitos, se eu falasse o nome, e ele colocou um vídeo, tipo, se não me engano, eram 7 heresias na Bíblia de estudo Dake. Gente, eu assisti esse negócio e, desculpa, assim, era tão ridículo que, obviamente, esse pastor nunca pegou na mão a Bíblia, nunca olhou as notas e não sabe do que está falando. O que ele fez? Ele ouviu gente falando, a Bíblia Dake tem isso, tem aquilo, e 6 dos 7 itens que ele falou não se encontram na Bíblia Dake. Dake nunca falou essas coisas. O 7º, que de fato se encontra o assunto na Bíblia Dake, foi também distorcido e não era a colocação que o pastor Dake tinha feito. Ele tirou de contexto, distorceu e tinha sido mudado. Mas 6 dos 7 nem sequer encontravam na Bíblia Dake. Eu achei assim que um pastor com aquele nome deveria, no mínimo, ter pego a coisa na mão, né? E estudado e olhado e tal, e comparado. E ele, obviamente, não tinha nem tocado a Bíblia Dake na mão. Assim, vamos para assuntos polêmicos na Bíblia de estudo Dake. Aí isso tem. Né? Tem assuntos polêmicos, assuntos que têm variação de interpretação, né? Como em qualquer nota de estudo, qualquer livro que qualquer pessoa escreve. Eu sou autor de vários livros e assim, um monte de gente não vai concordar com todas as minhas colocações e isso é um direito deles, né? Da gente tentar interpretar e entender a palavra de Deus da forma mais honesta e clara que nós podemos. Mas também não me faz ser herege e de fato não sou. Mas, por exemplo, uma passagem que traz bastante polêmica na Bíblia de estudo Dake, encontra-se em Gênesis capítulo 6, começando a ler no versículo 1, diz o seguinte: Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-lhe filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes eram os valentes que haviam na antiguidade, homens de fama. Então assim, essa passagem diz que os filhos de Deus com as filhas do homem. Muito claro, se você vai para o hebraico original, o termo filhos de Deus
é também usado em algumas outras passagens no Velho Testamento para descrever anjos. É um dos nomes para anjos. Inclusive, o livro de Jó, quando fala sobre como Satanás vai lá se apresentar diante de Deus, o termo usado ali é o mesmo no hebraico que está sendo usado aqui. Então, anjos, nesse caso, caídos, porque no hebraico, o fato de estarem caídos é uma condição deles, mas o termo, né, que se usa aqui no hebraico é filhos de Deus. Né? Eles estão na condição de caídos, então esses são os anjos caídos. Né? Porque um anjo não caído não se comportaria dessa forma que eles fizeram. Então assim, você vai ver, tem umas notas muito bacanas, o Dake entra, ele cruza, ele vai para os pais antinicenos, puxa ali, Joséfos nas antiguidades, várias passagens bíblicas, vai na linguagem original e faz uma baita de um estudo maravilhoso para explicar seu ponto, né? Bastante respaldado, com passagens, com a explicação, onde ele diz que esses são anjos caídos, que procriaram com filhas dos homens, que são mulheres, né? As filhas deles, e isso fizeram nascer essa raça de gigantes que existiu aqui, como também Davi e seus valentes lutaram contra uma última turma dessa raça de gigantes que tem descrições de tamanho de alguns deles. A gente sabe que chegavam a tipo 3 metros e acima de 250, 300, 400 quilos os maiores deles. Então, assim, esses Nefelim, né, os gigantes, que eram os grandes guerreiros e tudo mais. Inclusive, eu já vi alguns estudos arqueológicos que acharam ossos, esqueletos desses gigantes. Né? É bem fascinante isso aí, pesquisa isso. Então, assim, a colocação de Dake é uma colocação que vários outros teólogos de outras linhas denominacionais e tudo também já chegaram nessa conclusão, ensinam isso e tal. Agora, você pode discordar, você pode falar, eu não acho que era isso, acho que é não sei o quê, e tirar uma outra interpretação. Beleza, fica à vontade. Mas isso não faz a passagem, o que o Dake ponha, ser heresia. Então, a minha colocação é que isso é ridículo e absurdo ficar falando que é heresia só porque ele toma uma linha que muitos teólogos tomam. Eu, pessoalmente, acho muito válido o que ele ponha, porque, assim, é literal. Né? E a visão de Dake na questão de como interpretar a Bíblia era o seguinte: interpreta toda a declaração da Bíblia como literal quando for de qualquer forma possível. E quando ficar claro que a passagem é fato literal, aí você interpreta de forma literal. De outra forma, interpreta como figurativa. Então, essa era uma regra de interpretação que Dake tinha. Interpreta como literal, se parece ser literal. Se não, aí você interpreta como figurativo e busca o significado que tinha. Então, assim, é o que ele fez aqui, tá claro, diz assim, filhos de Deus. Isso não é um nome usado para filhos dos homens. Filhas dos homens é um nome para filhas, né? E criaram gigantes. Essa raça é uma coisa que depravada, né? Porque no meio aqui fala que Deus, ele fala assim, então diz o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, não sei o quê. Então você vê que há um momento aqui que Deus diz, não, isso está uma perversão, está uma coisa errada, gerando essa raça de gigantes e tal. Mas de qualquer forma, essa é uma coisa que é polêmica, tem pessoas que concordam, não concordam, mas é sólido, é uma interpretação que é sólido, tirado na palavra. Agora, nós definimos no início, eu vou concluir essa fala, voltando à nossa definição original, que heresia é quando você ataca de forma agressiva os ensinamentos primários e fundamentais da fé cristã. E ninguém sério consegue sequer discordar com coisa alguma que Dake falou quando ele ensina sobre as principais doutrinas da fé cristã. Ninguém. O presidente da denominação que ele fazia parte, quando ele estava fazendo a Bíblia de estudo Dake, as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, examinou claramente a Bíblia Dake, gastou semanas, meses olhando, e deu uma carta para ele dizendo assim, olha, concordo com quase tudo que você colocou, tem uma passagem ou outra que eu não concordo, mas eu acho que ainda estão dentro do escopo do que é possível interpretar, então assim, eu posso endossar sem problema nenhum a Bíblia de estudo Dake. E tem N outros grandes homens de Deus, né, variados, que também têm falado a mesma coisa. Então, assim, nas doutrinas da fé cristã, Dake é extremamente equilibrado, extremamente bem aceito e tudo, e só porque alguém não concorda com algo que ele fala, eles vêm com essa
besteira, né? Essa bobagem de ficar falando as coisas que eles falam. A realidade é que uma Bíblia de estudo assim, maravilhosa, eu nunca vi coisa igual. A qualidade do estudo, a profundidade, a forma que ele trabalha, listas, né? Que ele vai pegar e falar assim, quais são todas as vezes na Bíblia que uma aliança envolveu o sangue para selar, e ele vai te dar um estudo lá, ele faz isso assim, aos milhares de vezes. Então, uma Bíblia de estudo maravilhosa para todo mundo que quer estudar a palavra, entender melhor. E assim, uma coisa que eu sempre falo, mesmo quando eu não concordo com o Dake, foi muito válido ter estudado ele, porque para discordar com ele, você tem que se respaldar bastante, você tem que estudar, achar um monte de passagem para você tentar refutar uma opinião dele, porque ele sempre, ele é bem beriano, né, que diz que assim, os berianos eram eu estou parafraseando, eram de mais nobre caráter, porque eles ouviam a palavra e iam nas escrituras para ver se batia, né, se alinhava. Então ele faz isso o tempo todo, ele põe um ensinamento, uma opinião, aí ele respalda e fala, por causa disso, essa passagem, entupido de passagens para ele respaldar e apoiar as coisas que ele fala. Então, mesmo quando eu discordo do pastor Dake, me força a estudar a Bíblia, que no fim das contas é o propósito, né, da gente, na editora Atos, e quando eu escolhi para a gente lançar essa Bíblia, eu achei assim, não existe uma ferramenta melhor para ajudar as pessoas a estudarem a palavra. Então, Bíblia Estudo Dake não é heresia, é uma Bíblia equilibrada, sólida e altamente recomendável para você usar para o seu devocional e estudo da palavra de Deus.